Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Murilo Perim, mas podem me chamar de Mupa. Bom, vamos lá. Falando ainda de cores, falando de teoria de cores, então, uma das principais características da cor é matiz. E o que isso significa? O que é matiz e qual é o exercício que a gente vai produzir hoje? Bom, matiz basicamente é aquela característica que vai definir pra gente que o verde é verde, que o vermelho é vermelho e que o laranja é laranja, por exemplo. Ou seja, quando eu falo de matiz, de certa maneira, eu até posso analisar, até posso entender que matiz é cor. Mas, por causa disso, é muito comum a gente ver também, empregando matiz como? Basicamente, matiz como uma variação de uma mesma cor também. Como assim? Eu posso ter um laranja que ele é um amarelo alaranjado, né? Eu posso ter um vermelho alaranjado e eu posso ter também, por exemplo, um laranja puro. O laranja que ele tem uma mistura similar entre o amarelo e o vermelho. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um desenho de três retângulos diferentes e eu vou usar a técnica de pontilhismo para a gente perceber como a mudança aqui da quantidade de amarelo e de vermelho nessa mistura que eu vou produzir vai me dar três matizes diferentes de laranja. Vamos lá. Então, considerando que a nossa folha tem quase 30 centímetros aqui, eu vou fazer uma divisão, vou colocar aqui, ó. Vou pular 4 centímetros, vou deixar ter uns 5 centímetros nesse retângulo. Então, vai aqui de 4 a 9. Vou pular mais 4, a gente vai lá para 13. De 13 a 18. Vou pular mais 4, a gente vai para 22, de 22 a 27. E eu vou repetir isso aqui embaixo, então 4, 8, 9. Gosto de anotar aqui em cima, para poder visualizar lá embaixo os números. Jogo lá para baixo. Estou aproveitando para usar a régua, pessoal, nesses exercícios, e outras ferramentas mais específicas, porque eu acredito que isso pode ser útil até para quem quer aprender, quem quer empregar um pouquinho mais o uso dessas ferramentas, né? Quem quer fazer essas medições um pouquinho mais objetivas. Então, eu tenho aqui de 22 a 27, eu vou ter um dos meus retângulos, de 13 a 18, outro, e de 4 a 9, outro. Eu sempre recomendo que a linha mesmo, vocês utilizem um esquadro, porque o esquadro, em geral, ele vai ter mais precisão do que a régua. Então o esquadro ele acaba sendo bastante útil para isso, ok? Eu comentei com vocês que matiz é uma dessas características principais que a cor pode ter, né? Quando a gente estuda teoria de cores. E as outras duas que também vão ganhar exercícios depois, são a saturação e o tom. Quando a gente fala de saturação, a gente está falando basicamente da pureza da cor. Por exemplo, se eu tenho um vermelho, eu posso ter esse vermelho bem forte, bem firme, bem vibrante, um vermelho que chama muita atenção, ele é um vermelho muito saturado. Ou eu posso ter um vermelho que ele é bem apagado, um vermelho que quase não aparece. E aí ele é bem menos saturado. Pessoal, aqui eu vou marcar então pra gente, ó, tem mais ou menos 21 centímetros a folha, né? Vou marcar o 10 aqui só para me dar uma orientação. Eu não vou fazer muito grande esses retângulos, que senão vai dar muito trabalho para preencher. Vamos ver, vou colocar aqui para cima 3 centímetros, para baixo 3 centímetros. Então marquei o 7 e o 13, considerando o 0 bem aqui no começo da margem da nossa folha. Outra coisa importante sobre o uso de réguas, né?
nós sempre precisamos marcar o zero, ó, bem corretinho em cima de onde começa a nossa medida, tá? Não é o começo da régua, é a linha do zero. Então, vamos lá. 7 e 13. Aqui o meu esquadro, se não me engano, ele não dá. Ah, não, dá sim. Achei que esse aqui ele não dava esse tamanho aqui. Certo. Tenho aqui então já as áreas que eu vou pintar. Bom, vamos lá. O que eu vou fazer então? Primeiro, eu vou fazer uma mistura bastante similar. Nesse retângulo aqui do meio, eu vou utilizar a técnica do pontilhismo em todos esses retângulos e vou trabalhar com vermelho e com amarelo, que, como vocês devem ter visto nos outros vídeos, se não é só procurar aí, são duas cores primárias. Da mistura dessas duas primárias, eu obtenho laranja, que é uma cor secundária. Então, o retângulo do meio, ele vai conter a mesma quantidade de pontos amarelos e vermelhos. Pessoal, isso não quer dizer que eu vou contar, tá? Eu não estou contando aqui a quantidade de pontos. Eu vou controlar visualmente mesmo. Eu vou tomar o cuidado de não exagerar muito em um nem em outro, ok? Para que eu possa ter esse controle de uma maneira mais legal. A técnica do pontilhismo, principalmente utilizando canetinhas, né? Que são as canetas hidrocor. Hidrocor por quê? Porque elas têm uma base de água. Vai aparecer em alguns outros exercícios nossos. E é uma coisa que eu acho bem legal, assim, eu gosto bastante de usar a canetinha como pontilhismo. Basicamente porque a canetinha, ela, justamente por essa base dela de água, né, pelo estilo da tinta dela, ela acaba sendo muito densa para nossa folha, né? Eu vou estragar minha folha se eu tentar realmente colorir a folha com a canetinha. Existem algumas outras canetas que funcionam bem para isso, mas a canetinha em si eu não consigo preencher uma área sem muitas vezes estragar a minha folha, o meu exercício, aquilo que eu estou produzindo. Vamos lá então. Vou continuar aqui essa região. Pessoal, olha como no caso do pontilhismo, por exemplo, para vocês que estão vendo pela câmera, que não estão exatamente próximos dessa imagem, é muito nítido, né? É muito claro que eu tenho uma região aqui que ela está vermelha. O pontilhismo ele vai funcionar principalmente à distância. Por isso que eu preciso até colocar vários pontos. Até essa região aqui ela está grandinha até para preencher. É uma região que não é tão rápida assim de preencher. Se eu fosse dividir a folha em 3 áreas iguais, então a folha inteira, eu ia levar muito tempo para fazer essa atividade. Por isso eu recomendo que nem seja tão grande assim essas regiões, ok? Vou bater mais um pouquinho aqui dos pontos. Quero deixar bem preenchidinho aqui de vermelho. Certo. Só preencher um pouquinho as margens agora. E é isso aí. Temos então a região do meio. A região central, ela vai ter a mesma quantidade de vermelho e de amarelo. Aqui para o meu lado esquerdo, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a quantidade de pontos vermelhos. Então, olha como eu coloco eles também mais espaçados. Por quê? No pontilhismo, se eu diminuo a concentração de pontos, a quantidade, e eu amplio naturalmente, né, a distância entre eles, afinal, se no mesmo espaço eu tenho uma quantidade menor de pontos, eles vão estar mais afastados. Porque senão, o que aconteceria? Eu teria um lado só preenchido, uma região só preenchida e a outra não. Então, como eu diminuo essa quantidade e eles ficam mais afastados, essa região acaba ficando mais clara que a outra. E aqui que vocês têm que tomar cuidado para não pesar a mão e não exagerar, para não ficar igual a outra. Vou preencher mais um pouquinho só. Essa técnica, pessoal, do pontilhismo ficou muito famosa
por causa de um pós-impressionista, que são alguns artistas que vieram ali após o impressionismo, obviamente, e ele queria utilizar ainda aquela mistura de cores bem diferente, né, dos impressionistas, ter aquela liberdade, porém, sem perder as formas quase não apareciam mais no impressionismo. Ele queria retomar essa questão das formas, né, tem umas formas mais marcadas, mais presentes. Então, ele desenhava, criava as formas, como eu fiz aqui esses retângulos, e para preencher ele preenchia com os pontos, né? E nesse caso ele ainda mantinha as formas, porém ele ainda empregava as cores como os impressionistas empregavam, deixando que a cor aparecesse mais e fazendo o tipo de misturas que era empregado ali também. Entretanto, muita gente costuma confundir, achar que pontilhismo era o estilo, era a referência daquele tipo de pintura, mas pontilhismo é uma técnica onde a gente vai empregar com pontos. E o correto, quando a gente fala desse tipo de pintura e do que ele estava desenvolvendo, é divisionismo. Por quê? Porque o divisionismo ele vai falar da repetição de elementos pequenos, então não necessariamente apenas pontos, mas pode ser pinceladas também, que a longa distância, usando uma teoria que chama contraste simultâneo, que é essa questão da gente não conseguir perceber as cores muito pequenininhas, próximas de uma das outras, assim a gente perceber apenas a mistura entre elas, empregando essa lei física mesmo e utilizando a repetição desses elementos, a gente consegue perceber essas cores que o artista tinha a intenção. Então, por isso que a gente chama de divisionismo e não de pontilhismo. Pontilhismo realmente acabou sendo a técnica mais famosa do divisionismo. Era uma das técnicas que o Seurat, que é esse artista, então, pós-impressionista, que ele empregava. No terceiro quadro, é o quadro que eu mais vou ter, então, vermelho. É o quadro aqui que eu realmente vou exagerar na minha quantidade de vermelho, porque lembrando, no meio eu vou ter uma relação parecida entre vermelho e amarelo, no último eu vou ter um excesso de vermelho, e no primeiro eu vou ter um excesso de amarelo. E assim eu vou obter 3 matizes diferentes de laranja. O vermelho alaranjado, o amarelo alaranjado e o laranja. Bom, galera, eu acredito que esse último retângulo aqui, ele ainda pode ter um vermelho mais presente. Então, por isso, eu vou preencher com um pouquinho mais de pontos, para que realmente haja uma diferença muito grande entre essa região, entre o terceiro retângulo vermelho e os outros. E agora sim a gente tem uma diferença muito mais marcada, né? Agora, pessoal, para a gente perceber um pouquinho mais essa variação, essa ideia de matiz, lembrando que esse é o nosso princípio aqui, né? Eu quero conseguir 3 matizes diferentes que tem alguma relação com o laranja. Então aqui eu vou obter o matiz número 1. Aqui o 2. E aqui o 3. Para que eu tenha essa diferença bem marcada, qual que é a ideia? Eu estou criando esses matizes diferentes de laranja, utilizando, né, mais uma vez a técnica de pontilhismo.
Então, aqui eu tenho pouco vermelho, aqui eu tenho muito vermelho. O que eu vou fazer? Onde eu tenho pouco vermelho, eu vou colocar muito amarelo. Onde eu tenho muito vermelho, eu vou colocar pouco amarelo. E aqui eu vou deixar equilibrado. Assim, aqui eu obtenho um laranja que ele é muito mais puxado para o amarelo. A gente vai chamar de amarelo alaranjado. Aqui eu obtenho um vermelho, um laranja que ele é muito mais puxado para o vermelho, vou chamar de vermelho alaranjado. E aqui, em mesma quantidade, eu tenho simplesmente o laranja. Então o que eu obtenho ali no meio é o que a gente conhece por cor secundária, que é uma cor que ela vem da mistura de duas cores primárias. Tem uns vídeos aí nos exercícios também explicando um pouquinho melhor o que é cor primária, o que é cor secundária. Então se eu tenho a mistura do vermelho e do amarelo na mesma proporção, eu vou conseguir ali, eu vou obter a secundária, o laranja. E quando eu tenho uma proporção muito maior de uma dessas primárias e da outra uma proporção bem menor, eu vou obter, no caso, se eu tenho muito amarelo e pouco vermelho, um amarelo alaranjado, que é uma cor terciária, e se eu tenho muito vermelho e pouco amarelo, o vermelho alaranjado. O que eu quero fazer aqui então é colocar a mesma quantidade de pontos amarelos aqui que eu coloquei de pontos vermelhos no último quadradinho. Lembrando que essa técnica, gente, a técnica do pontilhismo, ela funciona bem melhor quando eu tenho uma presença grande de pontos e quando eu observo isso aqui à distância. Quando eu observo muito próximo esse desenho, nessas imagens, eu acabo enxergando realmente os pontos e muito pouco dessa mistura. Para que funcione, para que essa lei física que a gente chama de contraste simultâneo, essa ideia de ter várias regiões menores próximas e da interferência entre elas por causa da nossa percepção, por causa da maneira como funciona o nosso olho, gerar uma terceira cor, a gente acabar percebendo nem o amarelo, nem o laranja, nem o vermelho, e sim o laranja, é necessário que eles sejam pouco espaçados, né, entre eles, e que a gente perceba então a uma certa distância. Aqui, como proposta de exercício, como exercício mais rápido, o meu interesse não é fazer uma coisa tão minuciosa, uma coisa que fique tão detalhada, né? Quero fazer realmente uma proposta um pouco mais rápida, somente para que vocês consigam ter essa percepção, somente para que vocês consigam entender como que eu posso obter matizes diferentes, o que é um matiz. Por causa dessa característica, por causa dessa ideia de matiz ser justamente o que diferencia o amarelo do vermelho, que diferencia do verde, que diferencia um laranja do outro, como a gente está fazendo aqui, é muito comum as pessoas considerarem matiz como cor. Só que a gente precisa lembrar que numa cor, o que acontece? Eu tenho a presença também de saturação e de tom. Então faz mais sentido eu considerar cor a reunião dessas três características: matiz, saturação e tom. A gente também vai ter mais para frente alguns exercícios para entender um pouquinho melhor de maneira prática o que é saturação e o que é tom. Entretanto, aqui, né, o interesse é realmente focar em matiz. Estou só fazendo essa diferenciação, estou só deixando isso claro, porque é muito comum essa confusão. É muito comum você ver as pessoas se referindo dessa maneira, né? Como cor e matiz, como uma única coisa, como uma coisa só. Aqui então no meio eu quero obter a mesma quantidade de amarelo e de vermelho para conseguir algo que realmente é mais próximo do laranja.
Aqui então eu vou ter uma quantidade menor de amarelo para obter algo próximo desse matiz que a gente chama de vermelho alaranjado. Olha como só de colocar alguns poucos pontos amarelos nessa região já altera a percepção que a gente tem desse espaço, dessa área. Pessoal, se vocês escutarem esse gritinho aí, meu filho está aqui por perto agora, ele tem 5 meses. A casa é pequena, não é muito fácil, às vezes separar, manter uma certa distância, ele acaba fazendo um pouquinho de barulho em algumas situações. Então, aqui eu consigo perceber bem essa ideia da variação de matiz. Eu tenho 3 tipos de laranja diferentes. Aqui eu tenho então a primária, que é o que realmente a gente vai chamar de laranja. Por quê? Porque ela tem 50% de vermelho e 50% de amarelo. Então, 50, acho que nem vai pegar direito na câmera, né, o que eu estou escrevendo em amarelo, mas estou só colocando aqui 50-50. E aqui eu obtenho então o amarelo alaranjado. E aqui o vermelho alaranjado.